Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez abrirmos a tua palavra, que ela fale a nossa vida, ao nosso coração, que seja o Senhor nos ensinar. Que nesse momento o ser humano se cale e que fale a tua palavra à medida que nós a lermos, que essa tua palavra fale ao nosso coração e faça com que nós estejamos dispostos cada vez mais a viver uma vida contigo e de acordo com a tua vontade. Fica conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados e ajude-nos a entender as tuas mensagens, pedimos por Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Nós estamos em Daniel no capítulo 10, e Daniel no capítulo 10, ele tem uns negócios bem interessantes mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu estava lá na frente nisso aqui. Então vamos lá. Daniel no capítulo 10, ele é um momento em que mostra para nós, no livro de Daniel, que nós não precisamos de ter dúvidas de que Deus há de cumprir todas as coisas. E uma outra certeza que Daniel capítulo 10 dá para a gente é aquele negócio que a gente já estudou lá no início desse estudo todo. Quem está acompanhando desde o início sabe que nós estudamos sobre o grande conflito. E Daniel, no capítulo 10, mostra novamente esse conflito que existe entre o bem e o mal, entre Deus e todas as hostes angélicas que estão ao lado de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Satanás com todos os anjos que ele conseguiu convencer a ficar do lado dele. Então existe uma guerra, uma guerra cósmica, tá? É uma guerra por adoração e supremacia, e essa guerra, ela começou no céu, se estende aqui para a terra, e novamente nós vamos encontrar essa batalha de forma muito forte em Daniel no capítulo 10, mas assim como em todos os lugares da Bíblia e da história, não tem dúvidas, Jesus novamente foi o vencedor dessas batalhas. Então vamos lá. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai observar em Daniel capítulo 10 é que existe um Deus pessoal que ama e se preocupa com suas criaturas. É um Deus detalhista, é um Deus que cuida, é um Deus que busca cumprir com a sua promessa e com a sua palavra, e nós encontramos isso claramente no capítulo 10. Por que nós encontramos isso? Aí a gente começa a ler o capítulo 10, Daniel falando que no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsassar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Olha só, a guerra. E ele entendeu essa palavra e teve de entendimento da visão. Tá? Então vamos lá. Quando que ele está tendo essa visão? No 3º ano de Ciro. Esse 3º ano de Ciro é o ano 535 a.C. E quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia? Daniel foi levado cativo para a Babilônia, provavelmente em torno do ano 600 e entre 606 e 604 a.C., tá? Lembra que o ano vai descendo, antes de Cristo era 600 descendo. Então aqui nós estamos falando de 70 anos. Daniel chega aproximadamente aí com 17 anos, ele chega na Babilônia em torno de 17 anos de idade, e passa-se 70 anos até o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Isso significa que Daniel está agora, e aqui embaixo o slide ficou errado, essa idade aqui, 605 é junto com 17 anos e 535 junto com 87 anos. Daniel agora é um velhinho de 87 anos de idade, mas é um velhinho que continua estudando a Bíblia, que continua aprendendo da palavra de Deus. Quer dizer, não é porque a gente tá algum tempo que a gente estuda a Bíblia, algum tempo que a gente mantém relacionamento com Deus, que a gente pode abandonar esse relacionamento, tá? O relacionamento com Deus, o estudo da Bíblia é um estudo diário. E Daniel, ele estava orando, tá? A Bíblia diz que ele estava orando.
o livro de Daniel está falando, olha, aconteceu algumas coisas comigo. Por quê? Porque no capítulo 9, a gente viu que Daniel estava estudando as profecias do profeta Jeremias. E aí ele virou e falou o seguinte, olha, tem a questão aqui de um tempo, de um cativeiro de 70 anos, mas está acabando. E agora, no capítulo 10, ele entendeu a profecia e ele quer o cumprimento da profecia. Então, ele começa a orar. E parecia que estava demorando. Ele ora e está demorando. Igual a gente, às vezes. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de orar por alguma coisa e às vezes, demorar muito para aquilo pelo qual nós estamos orando acontecer. E às vezes, nem acontece. Às vezes, demora demais. Isso porque Deus tem 3 tipos de resposta. Ele tem sim, ele tem não e ele tem espera. Quer dizer, é um sim para depois. Então, assim, os nossos dias estão prolongados também, mas é porque o que está lá escrito em 2 Pedro 2,16, se eu não estou enganado, que Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Antes, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse é o plano de Deus para nós. É um plano que, se está teoricamente, se está demorando justamente porque Deus quer que nós nos arrependamos, tá? Deus quer que nós cheguemos ao conhecimento completo dele. E por isso, ele demora um pouco mais, ele segura um pouco mais, ele faz alguma coisa no sentido de nos ajudar para a gente poder, finalmente, a gente poder escutar a voz dele e cumprir com a determinação dele. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Falei errado, eu falei que era 1 Pedro 2,16. Não é. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a arrependimento. Então, muitas vezes a gente pede para Deus. Vou dar um exemplo. Eu não sei contar vocês, mas eu e a Jane temos orado insistentemente para Deus dar um jeito de acabar com essa pandemia. E a pandemia está aí, ela está se prolongando. Então, muitas vezes a gente ora e as coisas se prolongam. Por que elas se prolongam? A Bíblia também explica, tá? E a Bíblia pede para que a gente não fique com o coração entristecido, não fique com o coração preocupado. Então, essa é a palavra aqui de Jesus, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, a promessa do retorno de Cristo, por mais que ela aparentemente esteja demorando, é fato que vai acontecer. E como que a gente tem certeza que isso vai acontecer? Porque todas as predições aconteceram. E muitos outros momentos que a gente ora, as coisas demoram também. Daniel orou pelo cumprimento da profecia, porque ele achou que estava demorando. A gente tem orado para que Deus dê um jeito nessa pandemia, afinal de contas, o mundo está na palma da mão dele, ele que governa o mundo, né? É o que a Bíblia diz, que ele é que depõe reis e retira reis, etc, etc, etc. O mundo está nas palmas das mãos de Cristo. Então, a gente tem pedido insistentemente, mas as coisas estão prolongando, estão demorando. Só que é fato que o momento de libertação está próximo. Vai ter um momento que nós vamos ficar livres da Covid, vai ter um momento que nós vamos ficar livres do pecado, do erro que existe aqui no planeta Terra. Vai existir esse momento, tá? Esse momento está próximo. Quão próximo? Eu não sei. Mas também não é tão importante saber quando que é. O importante é estar preparado a partir de hoje, tá? Às vezes a gente fica... Eu tenho um amigo que aquela música... Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. É a música tema da vida dele. Por quê? Ele é um camarada seguinte, ele fala muito, com muita frequência, que muitas vezes a gente está tão preocupado com o resultado final, quer dizer, o destino final, que nós perdemos o caminho.
Então, por exemplo, ele às vezes ele gasta de São Paulo aqui em Uberlândia, quando ele vem para cá, às vezes ele gasta 6, 7 horas de viagem. Por quê? Porque ele vem devagar, se ele vê alguma coisa na estrada que ele gosta, se ele vê uma árvore florida, se ele vê um campo de flores, ele para tirar foto. Então ele é assim, ele vai curtir. E de repente é isso que a gente está precisando. Nós queremos um momento de libertação? Queremos. Jesus prometeu que isso vai acontecer, prometeu e vai acontecer. Só que até que isso aconteça, o que a gente pode desfrutar aqui na Terra? Da companhia de Cristo. A gente pode aprender a viver ao lado de Cristo e fazer a vontade dele antes de ir para o lugar que ele está preparando para a gente, onde aí sim, só vai para lá quem fizer a vontade dele. Então, esse é um momento para a gente aprender a andar com Cristo, esse é um momento para nós exercitarmos a nossa fé. Então, por mais demorado que possa parecer, Deus vai fazer as coisas no tempo certo, tá? Daniel orou, porque a profecia de Jeremias dizia que os judeus tinham que sair do cativeiro de Babilônia e voltar para Jerusalém. Lembra do estudo que a gente fez? Quando sair a ordem para a reconstrução de Jerusalém, Então, essa ordem ainda iria sair nos tempos de Daniel, ele ainda ia sair na frente. E Daniel falou, olha, essa ordem precisa de sair, porque já deu os 70 anos. Os 70 anos que o profeta Jeremias falou que nós íamos ficar em cativeiro. Então, se já deu os 70 anos, a gente quer que o Senhor cumpra as suas promessas. E aí, olha o que ele fala. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Se você continuar lendo, você vai ver que ele fez jejum, e ele orou, e ele insistiu. E ele insistia em oração, como muitas vezes, às vezes, nós fazemos. Tá? E os judeus continuavam. Os 70 anos estavam ali acabando, ou já tinham acabado, e os judeus ainda estavam ali. Daniel está falando assim, o Senhor prometeu. Como nós podemos orar? O Senhor, do ponto de vista profético, eu posso afirmar para vocês que do ponto de vista de profecia, só existe uma profecia bíblica a se cumprir ainda. Depois a gente pode até estudar essa profecia. A profecia é, e esse evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, em testemunho de todos, então virá o fim. Só falta isso. Só falta o mundo inteiro conhecer que Jesus vai voltar e Jesus volta. Então, não existe outra profecia. Então, de repente, a gente pode orar hoje e falar, Senhor, vamos dar um jeito de cumprir essa profecia para a gente ver o Senhor voltar. É o que Daniel fazia. Já tinha dado os 70 anos e ele, Senhor, o Senhor prometeu e nós queremos que o Senhor cumpra a sua promessa. E aí, Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Tá? Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer jejum. Hoje em dia se faz muito jejum por uma questão de saúde. Tá? Tem vários estudos provando o jejum intermitente, que é uma forma de emagrecimento, é uma forma de saúde muito boa. Tá? Mas Daniel fez o jejum religioso. É um jejum onde se só bebe líquido, você determina um período, ou você pode fazer jejum de algumas coisas. Se você for lá em Daniel, acho que capítulo 3, 10, 3, ele diz assim, deixa eu abrir aqui, porque eu acho que fica mais fácil para a gente poder ouvir o que Daniel falou. Que tipo de jejum foi o jejum de Daniel? Daniel não fez um jejum completo, tá? Daniel fez um jejum, vamos dizer assim, jejum parcial. Olha só, naqueles dias, capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Quer dizer, todas as guloseimas, vamos colocar assim, a comida gostosa, ele não comeu. Ele não, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, Daniel faz um jejum ele fica sem comer carne, ele fica sem beber vinho, ele fica sem comer comida boa, mas com certeza ele deve ter comido alguma outra coisa, frutas, legumes, verduras, água, como ele já tinha feito lá em Daniel, no capítulo 1, quando ele queria mostrar que os alimentos do Deus dele eram alimentos melhores, ele fez esse tipo de... Possivelmente Daniel voltou e durante 3 semanas ele voltou a ter uma alimentação daquele tipo, tá? Então, ele fez um jejum. E aí a gente pode inventar, tá? A gente pode inventar. Jejum de celular. Tem gente aí que se fizer jejum de celular, em 24 horas, morre de crise de abstinência. A Jane é uma delas. Aliás, para todos que estão aqui, a Jane hoje não está conosco, porque ela tá participando de um curso,
e o curso é justamente hoje, tá? Então é isso aí. Tem gente que se fizer jejum de celular vai morrer com crise de abstinência. Então a gente pode fazer jejum de algumas coisas e separar o tempo que a gente determinou esse jejum para ter um contato maior com Deus, para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Daniel fez isso por 3 semanas inteiras. E aparentemente nada aconteceu, tá? E é possível que você já tenha orado alguma vez, você esperando de Deus alguma bênção, e essa bênção não chegou, e não chegou, e não chegou, e você continua orando, orando, orando. Como eu falei, que eu e a Jane temos orado desde março, desde que no início da pandemia a gente ainda estava suportando um pouquinho, quando chegou lá em abril, que a gente já não aguentava mais ficar dentro de casa, a gente começou a orar incessantemente, pedindo que Deus acabe com a pandemia, e não acabou até hoje. Então, assim, a vantagem é que enquanto nós estamos em comunhão com Deus, pedindo as coisas para Ele, nós estamos nos relacionando com Ele. E aí o que ele diz? E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Agora ele está na beira de um rio. Ele estava fazendo alguma coisa, possivelmente ele estava a serviço do rei, e ele está lá, você for lá ver nos outros versículos, lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 4, se eu não estou enganado, ele fala que estava lá no rio, e ele então levantou os olhos e ele viu. O seu corpo era como a turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então ele faz uma descrição desse ser celeste, glorioso, que ele está vendo. Que ser é esse? Tá? Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Então, diante daquele quadro, Daniel desmaia, ele perde todas as forças. Ele perdeu a vitalidade, tá? E aí, Daniel desmaia. Então, quem que era esse ser grandioso? É interessante que se você for... a Bíblia, ela tem capítulos espelho. Você consegue verificar mais ou menos a mesma coisa em outros capítulos da Bíblia. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 1, e eu separei aqui para a gente poder dar uma lidinha, tá? Em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9 de Apocalipse, no capítulo 1, tem a visão que João tem de Jesus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve num livro e manda para as 7 igrejas, relata aqui as igrejas. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura no peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Você percebe que a descrição desse ser é bem semelhante à descrição que João faz e à descrição que Daniel faz. João escreveu isso no ano 100 da nossa era. Daniel escreveu isso no ano 535 a.C. Então, você pega aí, nós estamos falando de 630 anos de diferença, e 2 personagens bíblicos descrevem o mesmo ser. O único ser que é imortal é o Senhor Jesus Cristo. Ele poderia estar vendo um anjo? Sim, mas nesse caso, ele vê o próprio Cristo, o próprio Jesus. E outros lugares da Bíblia demonstram, né, a figura de Jesus como uma figura majestosa. Então, a descrição do capítulo 10 de Daniel, você consegue um paralelo no capítulo 1 de Apocalipse, tá? O mesmo Deus que está lá com Daniel no capítulo 10 é o mesmo Deus que está contando para João no capítulo 1 de Apocalipse as coisas que aconteceriam no futuro. Ele conta para Daniel no ano 535 a.C. e depois ele conta de novo para João no livro do Apocalipse, no ano 100 da nossa era, aproximadamente 99, 100 da nossa era. Tá? E por que Deus vai até o profeta? Isso aqui, gente, é uma coisa muito interessante. O próprio Deus desce até a criatura quando a criatura está angustiada, tá? O profeta estava muito angustiado. Lembra que Daniel fala?
eu estava triste. Durante 3 semanas eu fiz jejum, eu não comi coisa desejável, nem bebi nada. E aí Jesus vai até Daniel. E Cristo faz isso com todos nós. Todas as vezes que nós estamos angustiados, que a gente pede a Cristo, pode parecer que ele está alheio à nossa petição, mas não está, não. E aí você pode falar assim, mas eu não sei orar. Foi o que os discípulos falaram com Jesus. Jesus, ensina-nos a orar, eu não sei orar. E Jesus falou, olha, quando você falar com o Pai, você fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Jesus estava dando um modelo de oração. Não quer dizer que a gente vai orar só o Pai Nosso a vida inteira. Não. Ele está dando um modelo de oração. Nesse modelo de oração, ele fala, olha, quando você começar a sua oração, você começa falando a Deus Pai. Durante a oração, você pode pedir as coisas, você pode conversar com Deus como um amigo. Então, você fala, olha, Senhor, o pão que eu preciso, o Senhor, por favor, me conceda o pão. Me conceda um trabalho. Olha, Senhor, agora na pandemia as coisas estão difíceis. Por favor, cuida de mim. Você pode pedir isso. E você vai falar com as suas palavras. Você usa a oração modelo e com as suas palavras você conversa com Deus. Orar tem uma definição muito interessante de uma escritora que ela diz assim, orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então é como se você estivesse batendo um papo com um amigo. Você começa, Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim, mas eu estou aqui porque a minha vida está complicada, ou porque não, eu estou te agradecendo, porque lembra que eu te pedi por isso, por aquilo, e agora o Senhor concedeu, e eu estou muito grato, eu estou feliz, eu voltei aqui para agradecer. Você percebe? E você fala com Deus, você agradece a Deus, você reconhece a grandiosidade dele, você pede para ele te ajudar nas suas lutas espirituais, você pede para ele te ajudar nas suas lutas materiais, você fala da necessidade que você tem de estar com ele. Deus gosta de ouvir isso, tá? E aí, ele sempre vai até a criatura quando as coisas estão um pouco mais complicadas. Eis que uma mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Quer dizer, ele ficou de gatão, ele estava desmaiado, e ele veio, ficou sobre o joelho, sobre a palma da mão, ele ficou de gatão para levantar, tá? Tocou, Daniel, e ele então, sabe quando você está assim, ainda enfraquecido? E aí ele de gatão para poder levantar. Foi isso que aconteceu, Daniel. E me disse, Daniel, homem muito desejado. Algumas versões dizem assim, homem muito amado. Está atento às palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Quer dizer, Daniel estava com medo daquela cena toda, né? Mas é interessante que fala que Daniel era um homem muito amado. Assim como você e eu, se nós estivermos numa situação desesperada e nós clamarmos a Deus e nós nos entregarmos a Deus, com certeza você pode ouvir essa voz através da Bíblia, né? Então, a mesma Bíblia que falou para Daniel, você é muito amado, fala para você. Porque essa é uma forma que Deus fala com a gente. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade, muitas vezes eu tive inquietudes na minha vida, dúvidas na minha vida, e eu perguntava para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? E aí vinha um verso bíblico na minha mente. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Entendeu? E aí vinha um verso da Bíblia na minha mente. E aquele verso eu ficava matutando até que eu conseguia entender qual que era o recado de Cristo. Certo? Eu não ouvi voz, não desceu um anjo para falar comigo, mas é através da palavra de Deus. Eu vou contar essa história para vocês. Eu e a Jane, nós decidimos, antes dos nossos filhos nascerem, como que nós iríamos educá-los. A gente planejou a educação deles, o que a gente iria fazer, o que a gente permitiria, o que não permitiríamos. A gente conversou muito. A gente tentou fazer todo o processo educacional dos nossos filhos antes de tê-los. Então, antes de ter os nossos filhos, nós já tínhamos decidido que no ensino médio, que na nossa época era o 2º grau, mas no ensino médio, eles iriam estudar em colégio interno, escola em regime de internato, que é um regime de internato que tem na nossa igreja, e eu estudei, a Jane estudou, e assim, é fantástico para ajudar o menino a se desenvolver, só que sob uma vigilância, uma proteção muito grande. Tem um apelo espiritual muito grande, um apelo de amizade muito grande, e nós tínhamos decidido que eles iriam. Tá? Tínhamos decidido que eles iriam. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando,
a gente sempre colocando na cabeça deles, eles muito animados. Só que quando chegou na adolescência e que chegou o dia de ir para o colégio, o meu filho falou assim, não vou, não quero ir, não vou. E eu falei, não, você vai, você tinha decidido. E tem alguns escritos educacionais da minha igreja que fala sobre a importância desse colégio em regime de internato. E eu confio muito nesses escritos. E, em função disso, nós, então, já tínhamos estabelecido isso. E meu filho falou, não vou, e começou uma guerra psicológica muito grande. E ele muito inteligente, graças a Deus, muito argumentador, e ele começou a argumentar por que você está me expulsando da sua casa, porque você acha que eu sou um filho tão ruim assim, e foi falando um monte de coisa, e eu fui ficando angustiado com aquilo. E eu comecei a lutar com Deus, e eu comecei a falar assim, eu sempre tive a convicção de que era o lugar para o meu filho estar. E agora eu estou em dúvida, porque ele não quer ir de jeito nenhum. Mas eu planejei isso. Então, o senhor, por favor, me diga como que eu vou conseguir resolver essa questão. E orando e pedindo a Deus, orando, e veio na minha mente um texto que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo... acho que versículo 10, 3:10, se eu não estou enganado, de Malaquias, que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor. E na hora eu falei, mas por que esse verso da Bíblia veio à minha mente? Mas não tem nada a ver com dízimo, eu estou angustiado por causa do meu filho. E aquele versículo ficou na minha cabeça. Até que veio uma pergunta na minha mente, assim, o que é o seu tesouro? Então, trazei os dízimos à casa do tesouro. Qual que é o seu tesouro? O meu maior tesouro é minha família. Meus filhos são meu maior tesouro. E aí, na hora, eu compreendi que era Deus falando comigo. Coloca o seu filho na casa do tesouro. Ele não é seu tesouro? Coloca o tesouro na casa do tesouro. Eu falei, beleza. Fiquei tranquilo. Para mim, aquela foi uma resposta satisfatória. E enfrentei, obriguei meu filho a ir. Hoje, ele tem saudade do colégio. Ele já saiu, já fez os 3 anos que ele tinha, e ele saiu do colégio. E ele tem N amigos, N amizades, ele tem uma série de coisas que ele aprendeu no colégio que ele vai carregar para a vida dele inteirinha. E ele ama esse período que ele esteve lá. Mas eu precisei de obrigar e eu precisei de pedir ajuda divina. E sempre que a gente pede ajuda divina, vem uma voz, você é muito amado, eu vou te falar. E como que Deus fala com a gente? Muitas vezes é através da Bíblia, a gente lembrando um texto da Bíblia. Por isso é importante estudarmos a Bíblia todo dia, mesmo que às vezes a gente lê um texto da Bíblia que não faz sentido nenhum naquele momento, mas posteriormente, com certeza, em algum momento Deus pode usar aquele texto para fazer sentido. E ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Quer dizer, Deus, para Daniel, estava demorando 21 dias. Ele disse, não, Deus não está me ouvindo. Na verdade, olha só, desde o primeiro dia, Deus ouviu. Então, se por acaso você tem pedido alguma coisa a Deus e tem demorado, não ache que Deus não está ouvindo ou que ele está fazendo, como a Bíblia diz, ouvidos moucos. Não. Deus está ouvindo e ele vai atender no momento dele, tá? A gente precisa de aprender uma outra coisa, que eu acho que é uma das coisas que Deus mais ensina para a gente, é um negócio chamado paciência. A gente precisa de aprender a esperar, tá? E muitas vezes Deus, então, fala para a gente esperar dessa forma, tá? São ouvidas as tuas palavras. Então, olha só, desde que você aplicou no seu coração, são ouvidas as suas palavras. E eu ouvi por causa das suas palavras. Quer dizer, eu vim 21 dias depois, mas é por causa das primeiras palavras lá atrás. Então, olha, desde o primeiro dia, você ora e Deus está providenciando a solução. Tem momentos, queridos, que Deus ora, que a gente ora, e Deus já providenciou a situação, já providenciou a solução, antes da gente orar. Porque como Deus sabe o fim desde o princípio, ele providencia antes. Tá? Eu poderia, assim, separar alguns momentos, mas às vezes a gente vai pedir a Deus e Deus até já providenciou. Porque quando a gente vai analisar, falou, mas como isso aqui deu certo? Então o troço já estava sendo feito há muito tempo para dar certo agora. Então, assim, é uma coisa incrível. Deus não deixa um filho dele falando sem ouvir, tá? Tanto é que ele fala isso, olha, pedi e dá-se-vos-á. Ele fala lá em Mateus 7, capítulo 7. Então, no capítulo 10, nós temos aí agora a luta entre o bem e o mal, porque Daniel está pedindo para o povo voltar para o cativeiro. Deus falou, prometeu que faria isso.
e agora parece que Deus está demorando a cumprir a promessa dele. Mas aí o que está acontecendo? Olha só, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Esse aqui é um anjo que está falando com Daniel. Ó, resistiu, tá? Então, Ciro, o rei da Pérsia, naquele momento era o rei da Pérsia, só que a Bíblia faz uma menção a rei da Pérsia em vários lugares da Bíblia, fazendo uma analogia com Satanás, ou com Lúcifer, tá? Com Satanás. Então, ó, o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Quem que é o príncipe do reino da Pérsia? É Satanás, tá? E agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, o príncipe da Pérsia, o príncipe desse mundo. Quem que é? E em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Quem que é esse camarada? Satanás. Então, volta a luta entre o bem e o mal. Jesus prometeu que o povo de Israel ia voltar para a terra deles. Satanás não queria que voltasse. Deus prometeu que nós vamos um dia nós vamos morar com ele no céu. Satanás não quer isso. Então, todas as coisas que ele faz é no sentido de ancorar os nossos pés nesse mundo. E aí a gente precisa de ter a mente bem aberta para as coisas que estão nos prendendo aqui, para que nós possamos pedir que Cristo nos livre, né, de tudo isso, tá? Porque às vezes o príncipe da Pérsia está resistindo, mas olha que coisa interessante. Então, Daniel orou, o príncipe da Pérsia, apesar de estar resistindo, Daniel insistiu na oração. Já que ele é persistente, eu sou mais ainda, tá? E a oração fez toda a diferença. Aí olha o que acontece, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas graças a Deus o capítulo 10 não acaba aí. Olha só, o que teria acontecido se Daniel tivesse desistido? Eu não sei, mas possivelmente Deus também teria desistido. Mas Daniel não desistiu e Deus também não. Então, às vezes a gente ora só um pouquinho e quer que a nossa oração seja respondida, tá? Nós precisamos de entender que existe um conflito entre o bem e o mal e as nossas orações e as nossas súplicas precisam ser constantes. Até que nós entendamos que Deus falou não, ou entendamos que Deus falou sim, ou entendamos que Deus falou espera. E enquanto nós esperamos, nós continuamos pedindo, tá? Nós precisamos de fazer conhecido a Deus a todas as nossos desejos em súplicas, tá? E isso é a Bíblia que fala isso para a gente, que nós precisamos de fazer conhecido tudo que nós queremos, tá? Tudo que nós desejamos, nós precisamos de fazer com que Deus saiba através de nós, tá certo? Então não desiste, continua orando. Olha só, mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só que interessante, Miguel entra na jogada. Um anjo aparece para Daniel e começa a falar para ele, olha, eu vim revestido de todo o poder do céu para tentar resolver com o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é Satanás, ele é muito forte e eu não consegui vencê-lo. Só que quando não consegue vencer, entra em cena Miguel. Miguel é Jesus, Miguel é um dos nomes de Jesus, ele só aparece 5 vezes na Bíblia, tá? Miguel só aparece 5 vezes na Bíblia, aqui é um dos 5 vezes que aparece na Bíblia. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Quando Miguel chega para a batalha, para ganhar a batalha. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, tá? Olha só 5 vezes é falado o nome de Miguel, e a gente vai ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 12. Vamos abrir aí a Bíblia, quem tiver com a Bíblia na mão, Apocalipse no capítulo 12, a partir do versículo 7. Olha só o que diz aqui. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Miguel venceu a primeira batalha no céu, Miguel vence novamente a batalha com Daniel, para poder devolver o povo para onde
para onde Jesus havia prometido. Então, Miguel é o nome de guerra de Jesus. Algumas pessoas acham que porque lá no livro de Pedro tem lá Arcanjo Miguel, e arcanjo é um nome de anjo, de um anjo poderoso, mas esse nome, muitas vezes, Jesus é dito como um anjo poderoso. Não é o que próprio Apocalipse fala e que o próprio Daniel fala? Um anjo poderoso. Em muitos momentos a gente encontra isso na Bíblia, essa visão de Deus de anjo poderoso, tá? Mas é o próprio Jesus, é o próprio Deus em pessoa. Mas aí, quando ele vem para decidir, para acabar com a guerra, para resolver o problema, ele então tem o nome de Miguel, assim como Jesus tem tantos outros nomes: Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Cordeiro de Davi, Leão da tribo de Judá, e assim por diante. Jesus tem N nomes, tá? Cada um nome determinando um tipo de momento de Deus, um tipo da forma como Deus age, tá? Então, ele é poderoso. Miguel é poderoso, ele tem anjos ao lado dele e ele tem autoridade. E ele pega e expulsa o príncipe da Pérsia, tira o príncipe da Pérsia de cena, que Satanás estava bloqueando a ida, para que resolveu. E esse texto aqui lá em Judas, mais o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Está lá em Judas 9:9. E a respeito disso, algumas pessoas falam que porque está escrito arcanjo Miguel, Miguel era um anjo. Na verdade, Miguel é o próprio Jesus. Na hora de brigar com o diabo para vencer, não tem nem anjo que às vezes dá conta, tem que ser o próprio Cristo, tá? Jesus em pessoa. E aí, então, arcanjo quer dizer, é o anjo mais poderoso, como nomenclatura de Jesus, que muitas vezes ele recebe a nomenclatura desse anjo super poderoso. Mas Miguel é um nome de Jesus, tá? E o que aconteceu lá em Judas? Moisés morreu, não sei se vocês sabem a história. Moisés sobe no monte, morre lá no monte, e houve uma disputa. Judas conta que houve uma disputa, Moisés, pelo corpo de Moisés. O diabo falou, não, ele é meu, porque ele pecou e ele está errado, ele é meu. Jesus falou, não, ele pediu perdão, ele confiou em mim e ele é meu. E quem determinou agora, e Miguel vai lá e briga com Satanás e resolve, e ganha o corpo de Moisés, e Moisés, diz a Bíblia que Moisés vai para o céu, tá? Moisés, a partir do momento que Miguel vai lá, luta pelo corpo dele, ressuscita Moisés, porque os mortos não sabem de nada. Moisés não viu a briga entre Deus e o diabo por ele estava morto, mas aí quando ele acorda, Jesus o ressuscita, fala, Moisés, eu estou te ressuscitando porque eu vou te levar para o céu. Por quê? Deus quis, está na Bíblia, e a gente acredita e confia pela fé, e temos a certeza que Deus não erra, tá certo? Então, Miguel é Deus, só ele para lidar com Satanás, gente. Não tem outra pessoa, não tem outro tipo de coisa capaz de lidar com o diabo. Então, quando foi para ressuscitar Moisés, tá? Miguel disputava o corpo. E só quem tem autoridade para ressuscitar a pessoa é Jesus Cristo. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva. Ele tem capacidade, ele tem poder, só Deus tem poder para dar a vida, tá? Então Deus não podia ser um anjo, tem que ser o próprio Deus, vai lá, luta com Satanás, vence a batalha e ele ressuscita, e ele ele ressuscita Moisés e leva Moisés para o céu. Então o tempo que Daniel estava orando, é porque o tempo estava profetizado que tinha acabado as 70 semanas, e ele queria que Jesus cumprisse. Tá? E aí, olha só, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e digo, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Quer dizer, a palavra de Deus fortaleceu Daniel, e Deus falou para ele, fica tranquilo, porque eu venci, e a ordem vai ser dada. O povo vai voltar para Israel. E a promessa de Cristo se cumpriu. E por que é importante a gente saber isso? Para que nós estamos estudando isso no século 21, uma coisa que aconteceu no passado? Porque se Deus fez uma promessa e ele lutou para cumprir essa promessa e cumpriu essa promessa, com certeza ele cumprirá as outras. Ele cumprirá a que está lá em João no capítulo 14,
que a gente leu agora há pouco. Estou voltando aqui, tentando voltar rapidamente. João no capítulo 14, tá? Onde ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, assim, esse é o nosso Deus. Ele prometeu no passado, ele cumpriu. Ele prometeu que ele vai voltar mais uma vez a essa terra, e ele vai cumprir. E pelo que nós estamos vendo no planeta Terra, pelo que a Bíblia fala, está muito próximo esse dia, muito próximo mesmo. E aonde que a gente entra nessa história? Nós entramos em nos preparar, pedir que Deus nos ajude, permanecermos em contato com Ele, assim como Daniel, em oração, pedindo para que Deus cumpra a palavra dele e pedindo para que ele cumpra também quando ele disse que ele nos salvaria se nós assim pedíssemos. Lembra que ele falou lá em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á? Então, se eu pedir a salvação, Deus vai me dar a salvação por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa confiar que a promessa que ele fez, que ele vai voltar, ela vai acontecer. A pedra que não tem mão, lá de Daniel no capítulo 2, ela vai bater, vai acabar com todos os reinos desse mundo e vai estabelecer um reino, um único reino, que jamais, jamais passará. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado e obrigado pelos ensinamentos da tua palavra. Imploramos que a tua palavra seja viva e eficaz na nossa vida e que nós possamos confiar, mesmo que em algum momento nós possamos achar que está demorando, mas que nós confiemos pacientemente que o Senhor há de cumprir a sua promessa e o Senhor vai voltar a esse mundo para nos buscar. Fica conosco, ajude-nos a estudarmos cada vez mais a tua palavra, ajude-nos a termos intimidade com o Senhor. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Bom, moçada, é isso aí. Ficou alguma dúvida no estudo de hoje?